A imprensa esportiva brasileira, ela é tanto jornal, rádio, TV, ela sempre se autodeclarou especialista apenas e tão somente das 4 linhas. Toda vez que você ia falar com um jornalista esportivo sobre algo fora das 4 linhas, mas que influenciava diretamente o futebol, havia uma negativa, havia uma repulsa sobre aquele assunto. E não se tratava. Mas a gente está vendo os impactos, a gente está vendo os reflexos, e a imprensa esportiva não dava devida cobertura para esses assuntos da economia e outros, como, por exemplo, conflitos de torcida. É outro problema que a imprensa esportiva tem muita dificuldade em lidar. Por quê? Porque ela quer falar de campo e bola, apenas e tão somente de campo e bola. E o futebol, especialmente no Brasil, um país dos trópicos, um país passional, o futebol no Brasil é muito mais do que o campo e bola. É muito mais do que o campo e bola. E, finalmente, vem o Rodrigo Capello para quebrar esse gelo e mostrar para os jornalistas do rádio, do jornal, da TV e agora internet que futebol no Brasil não é só 4 linhas, não. Mas, Robson, posso só baixar um pouco a minha bola aqui? É importante saber que, antes de mim, assim, primeiro que eu chego na máquina do esporte, eu já encontro lá um Eric Betting que cobria negócios do esporte antes de mim. E antes do Eric, teve várias outras pessoas que incentivaram ele, né, que serviram de inspiração. E escrevendo o livro, foi até interessante de ver. Eu encontrei em pesquisas de acervo no Globo, na Folha, no Estadão, Jornal dos Esportes, vários jornalistas que cobriram bastidores, que cobriram a parte financeira. Talvez eles não tiveram ali um rótulo, né, uma especialização, dizer eu me dedico apenas a isso. Eles talvez não fizeram isso, mas essa cobertura ela já existia. Já tem coluna na década de 30 do Vargas Neto criticando a alta do preço para o torcedor, o preço dos materiais de insumo para a prática de futebol, falando de inflação, falando dos dirigentes. Quer dizer, a cobertura ela sempre existiu. O que eu tenho feito só é dedicar mais tempo para fazer isso. Então, exatamente. Eu preciso me colocar no meu lugar aqui. Eu não estou quebrando um paradigma. Eu estou, talvez, só seguindo um caminho um pouco diferente. Mas está sendo uma voz importante, tenha certeza. É exatamente isso que você falou. Claro que já existia, né? A gente via, por exemplo, o Aldemário Toguion falando alguma coisa no Jornal do Brasil sobre dívidas de clube, mas era uma coisa muito tímida, não havia profundidade. Porque o olhar, claro, da imprensa formada nos anos 60, 70, 80, era o olhar do campo e bola. E isso está mudando, felizmente. É verdade. Vamos lá, Igor, a sua participação. E queria agradecer também por você estar conosco aqui nesse ABI Esporte. Obrigado, Marcos. Olá para todo mundo, nossos amigos, colegas, companheiros, concorrentes, Rodrigo Capello, Martim Fernandes, o Robson Aldir também. Um abraço para todo mundo. Obrigado pelo convite para participar aqui desse papo. É muito interessante a gente tratar esses assuntos. Vocês estavam falando sobre a cobertura da imprensa, né? Eu também sou um defensor de que a gente navegue cada vez mais sobre esses aspectos dos bastidores, os aspectos financeiros, econômicos, para que a gente entenda, de fato, o contexto no qual o futebol está inserido, especialmente o nosso futebol brasileiro aqui, que está sujeito a chuvas e trovoadas políticas, financeiras, econômicas, e tudo que acontece fora de campo interfere dentro dele, o torcedor que não se ganhe, mas eu acho que o torcedor está cada vez mais ciente disso, que é preciso ter essa responsabilidade com as tomadas de decisão, fora de campo, com a gestão, para que o time dele possa, ao final da história, levantar troféus. Então, está todo mundo antenado, por isso que o livro do Capello, nosso amigo Capello, está lançando agora, ele é tão relevante, porque ele também traz uma timeline aí, uma linha do tempo de acontecimentos do passado, de decisões tomadas, de posturas políticas, acordos tomados, feitos, né, ao longo dos últimos anos do futebol brasileiro, que desaguaram no que a gente está vendo hoje, numa organização, por exemplo, maior do Flamengo, como é que são feitas as divisões de cota de TV, por que o clube X está assim, Y está assado. Então, esse contexto todo que é muito relevante e é muito legal que a ABI abra esse espaço também para a gente discutir o futebol, não só dentro das 4 linhas, mas também no que envolve o entorno dele e os reflexos que ele traz, que isso tudo traz para dentro de campo também. Legal, agora aproveitar para mostrar, né? Acho que é uma boa mostrar o livro. Opa! Futebol como ele é. Não, assim.
eu vou me acostumar a fazer essas coisas. O pior é que fica espelhado, né? As pessoas não conseguem ver perfeitamente, mas é isso. E é um livro que justifica o tempo que eu gastei escrevendo. Tem 1.400.000 caracteres, toques. Se você não é jornalista, 600 páginas. Tem bastante conteúdo, deu bastante trabalho. E eu espero que ajude. Inclusive, a estimular que outras pessoas queiram escrever, que outras pessoas queiram trabalhar nessa área. Eu acho que isso está acontecendo, sim. Isso é um recado para o Martim Fernandes, ou Rodrigo? Até porque a gente já sabe que o Igor já vai escrever o livro dele também. Queria saber do Martim, né? O Martim tem trabalho de muita representatividade, é colunista do Jornal Globo, cobriu as últimas 3 Copas do Mundo, o julgamento do FIFA Gate, enfim, tem uma longa estrada já no jornalismo esportivo. Seja bem-vindo, Martim. Obrigado, Marcos. Obrigado, Robson. Um abraço, Rodrigo, Igor. Eu sou um pouco mais velho que eles, né, Marcos? Estou um pouco mais de tempo aí, mas eu ainda não me sinto capaz de escrever um livro sobre as coisas que eu cubro ainda, porque as coisas mudam muito também. Eu não consigo ficar muito longe do factual, assim, quando eu paro, às vezes eu paro um pouco de tempo para escrever uma reportagem maior e eu fico agoniado com a quantidade de coisas que estão acontecendo e eu não estou cobrindo. Eu fico como se diz assim, sentindo falta de notícia quente ali e tal. Então, ainda vai demorar um pouco para eu entrar nessa aí do que o Rodrigo e o Igor, que o Rodrigo já lançou e o Igor está escrevendo o livro dele, vou demorar um pouco mais. Eu cubro um pouco mais de questões judiciais, assim, policiais ligadas ao esporte do que propriamente financeiras, mas com uma frequência alarmante elas se encontram e com uma frequência agradável. Eu trabalho junto com o Rodrigo em reportagens que a gente fez. Espero que a gente possa fazer mais, tem algumas aí em curso. E eu espero agradeço essa oportunidade aqui de poder inquirir o Rodrigo sobre o livro dele, porque eu tenho muita curiosidade sobre algumas coisas e espero que ele possa nos contar aqui. Vamos nessa. Martim, inclusive, foi alguém que eu consultei para escrever o livro, especialmente no episódio do fim do Clube dos 13. O Martim, ele cobriu aquilo muito, né, de perto na época, então eu usei bastante da memória dele e até para saber, assim, eu fiz entrevista com o André Sanches, por exemplo, voltei da entrevista e mandei para o Martim um trecho, isso aqui é novo, isso aqui não é, se isso aqui é verdade, se isso aqui não é, então o Martim me ajudou bastante também nesse processo. Ô, Rodrigo, quanto tempo você levou para escrever esse livro e o que deflagrou, o que despertou a tua ideia para essa obra, para o início dessa obra? Olha, foram 4 anos. Aí você vai falar, puxa, mas você é lento, né? Não, foram 4 anos junto com a rotina de trabalho, né? Buscando meu sustento também. E livro, assim, eu espero que seja algo que dê algum dinheiro, mas até agora ainda não. Então, eu tive que conciliar essas duas coisas, por isso eu levei tanto tempo. E a ideia foi, ela na verdade, eu fiz um caminho meio estúpido na redação do livro, que foi ampliar demais o escopo. Quando eu ofereci à Grande Área, a editora Grande Área, a ideia do livro, eu falei, vamos fazer um livro sobre os últimos 15 anos, então de 2003 a 2018, na época a gente estava falando sobre isso, do futebol visto de fora de campo. Então a gente vai pegar os principais clubes e vai ter pelo menos um capítulo para cada um para contar ali partes importantes. Então, eu já tinha na cabeça que quando fosse escrever sobre o Corinthians teria a vinda do Ronaldo, teria Clube dos 13, eu ia começar o livro pelo Botafogo falando do rebaixamento em 2002, o Palmeiras também, rebaixamento, esse é o ponto inicial do livro, né? Olha só, chegamos a uma fase muito diferente do futebol, em que se implementam os pontos corridos, grandes clubes são rebaixados, eles não voltam no tapetão, a partir dali tem muita história para contar. E aí, começar a apurar aquilo me levou a fazer perguntas mas o que veio antes? Mas o que veio antes? Né? Para você entender o Palmeiras rebaixado, você tem que entender como é que foi o fim da Parmalat. E, de certa forma, também um pouquinho do começo da Parmalat. Aí eu fui voltando e parei em 1942. eu fiz eu retrocedi um pouco demais, eu ampliei demais o escopo. Então, geralmente, é o contrário, né? Tanto no trabalho jornalístico quanto no acadêmico, num livro, você acha um tema e vai reduzindo até chegar a um recorte menor. Eu fiz o caminho contrário. Eu comecei do menor, fui expandindo, serviu muito para eu aprender muita coisa, mas a estrutura ficou assim. Ainda é um livro que tem pelo menos um capítulo para cada fundador do Clube dos 13. Eu busco histórias econômicas, políticas,
tudo que está no entorno, né, a conexão daquilo com a sociedade, e aí você começa lá no passado, né, em 1942, com a chegada do Leônidas da Silva no São Paulo, vindo do Flamengo, e vai avançando paulatinamente, capítulo a capítulo, você tem trechos diferentes da história para o leitor ir avançando no tempo, ao mesmo tempo que ele vai sendo introduzido a outros conceitos, né, financeiros, políticos, e assim sucessivamente. Então deve ser um livro, acima de tudo, saboroso, né? Para curtir tudo isso sim. aí, esse longo tempo, esse recorte tão grande, né? Eu acho que sim. A parte boa de não ter um recorte muito específico é que eu pude escolher as histórias que eu mais queria contar dentro daquela proposta, né?